Olá, esta é a primeira aula do módulo 1 do curso Redação para o Enem. Nessa aula, aprenderemos o que são tipos de textos, também chamados de tipologias textuais, e suas características. Para iniciarmos, segundo o professor Guga Valente, do site Brasil Escola, diz que tipos de textos são sequências rígidas, compostas por vocábulos, construções sintáticas e semânticas que constituem a produção da maioria dos textos com os quais convivemos. Sendo assim, quando falamos de tipo de texto ou tipologia textual, estamos nos referindo à estrutura de um texto, da forma que ele se apresenta na maioria das vezes. Podemos citar como exemplo o texto produzido para o WhatsApp. Normalmente, apresenta em sua estrutura palavras abreviadas, texto curto, uso de imagens e entre outros. Você conhece os principais tipos textuais? Eu acredito que sim. Então vamos relembrar? Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injutivo. O texto narrativo é o ato de contar uma história e precisa conter 5 elementos. Primeiro, as personagens, que podem ser protagonistas, antagonistas e secundários. Segundo, espaço, onde ocorre a narrativa. Terceiro, tempo, duração ou em qual momento ocorre a narrativa. Quarto, narrador. Os principais são narrador-personagem. Nesse caso, o narrador participa da história. Por isso, o texto é escrito em primeira pessoa do singular ou plural, eu ou nós. Narrador-observador. Não participa da história. Ele observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele, ela, eles ou elas. Narrador onisciente. Narra em terceira pessoa e também em primeira. É aquele que sabe de todos os fatos, mesmo que não participe da história. Sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. Quinto, enredo. Trata-se da estrutura narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. Você quer saber exemplos de gêneros textuais que utilizam da estrutura da narrativa? São eles: crônica, conto, lenda, romance, novela e entre outros. Agora falaremos do texto descritivo. Envolve a descrição de algo. Sua principal característica é descrever um objeto, pessoa, animal, lugar, entre outros. A principal função é detalhar minuciosamente o alvo em questão. Outro fato interessante é que esse texto sempre estará compondo outro tipo textual. Exemplo, uma narrativa ou dissertativa. Veja exemplos de gêneros textuais que utilizam da estrutura descritiva: diário, currículo, biografia, anúncio de classificados e entre outros. Texto injutivo ou instrucional. Trata-se de um texto pautado na explicação ou no método para que o leitor concretize algo. Tem como objetivos instruir, explicar, informar, aconselhar e recomendar. Exemplo: receita culinária, manual de instruções, bula de remédios, regulamentos. Texto dissertativo. Pode se apresentar de duas formas: dissertação argumentativa ou como dissertação expositiva. Dissertação argumentativa, frequentemente cobrada em concursos, consiste na defesa de uma ideia através de argumentos e explicações. Sua estrutura apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Seu principal objetivo é convencer ou persuadir o leitor. Por isso, atenção, a redação do Enem cobra essa estrutura de texto. Expositiva ou dissertação expositiva. Sua estrutura também apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem o objetivo de transmitir a informação de forma clara e objetiva, sem expressar qualquer opinião sobre o que é exposto. Exemplos de textos com estruturas expositivas: notícias, seminários, palestras, trabalhos acadêmicos, entre outros. Bem, chegamos ao final da nossa aula.
Porém, preciso informar a você que na apostila tem análises detalhadas de tipos textuais muito interessantes. Consulte os materiais complementares e busque por mais conhecimento. Assim você aumentará suas chances em alcançar a tão sonhada redação nota 1000. Bons estudos e até a próxima aula!